O cinema, também conhecido como a sétima arte, além de ser a mais popular e a mais vista em todo o mundo, por interagir praticamente com todos os sentidos humanos, é um composto de todas as outras artes. É como se o cinema fosse um belíssimo bolo, onde para existir, precisa dos ingredientes: música, dança, pintura, escultura, arquitetura e literatura, para poder trazer aos espectadores imagens, movimentos e sons para o bem-estar da alma e da mente humana. Produzir imagens se movimentando sempre esteve no contexto do ser humano. Faz parte da história da humanidade. Desde a antiguidade, o homem já pintava nas paredes do seu habitat, colocando sombreamento nas figuras, dando a ideia de movimento, onde retratavam cenas do seu dia a dia. E foi a partir dessa técnica que mais tarde foi criado o teatro das sombras. O nome cinema é uma abreviação da palavra cinematógrafo, ou seja, vem do termo movimento gravado, onde a palavra cine, em grego significa movimento, e o sufixo ágrafo, significa gravar. Com a invenção da fotografia, onde foi possível colocar uma imagem sobre uma superfície de papel, ou em uma placa de metal e até mesmo numa placa de vidro. Os inventores da época, tanto franceses como americanos, desenvolveram equipamentos capazes de captar e projetar imagens em movimento, dando origem assim à história do cinema. Os primeiros filmes do cinema, atrelados aos desafios de serem criadas máquinas cada vez melhores em captação de imagens movimentadas, podemos contemplar a dedicação dos inventores da época. A seguir veremos exemplos desses aparelhos e seus respectivos criadores. Lanterna mágica. Também conhecida como epidascópio, este invento foi criado no século XVII, pelo alemão Athanasius Kirchner. Era composto por uma câmara escura, que por meio de lentes e luzes de uma lâmpada de azeite incorporada, projetavam num lençol, desenhos pintados à mão em vidros. Ao mesmo tempo que ia sendo projetados os conteúdos, um narrador contava a história dos desenhos, e por vez, vinha acompanhado por um fundo musical. Era usado em apresentações domésticas, mas também, em atrações nas feiras urbanas, e até mesmo em ambientes acadêmicos. Praxinoscópio. Em 1877, o francês Charles Émile Reynaud construiu esse aparelho. Era constituído, no início, de uma caixa de biscoitos de formato circular e um espelho, que projetava imagens desenhadas sobre fitas transparentes em uma tela. De acordo com o giro dessa caixa, as imagens iam sendo projetadas, dando a impressão que os desenhos se moviam. Em 1888, Reynaud aperfeiçoou e ampliou sua invenção. Após desenvolver um sistema mais complexo de vários espelhos, com a adaptação de uma lanterna, permitindo assim a multiplicação das imagens desenhadas nas figuras. Com isso a projeção possibilitou efeitos em relevo, onde poderia realizar truques, que davam a impressão que os objetos se movimentarem de uma forma mais precisa. No início era usado apenas em ambientes domésticos para uma pessoa. Porém, com o aperfeiçoamento do invento, era possível a exibição para maiores plateias, onde as performances das cenas podiam ser projetadas em ambientes maiores tipo teatros. A partir daí ficou conhecido como teatro óptico. Cinetoscópio. O inventor norte-americano Thomas Edison, em 1888, criou uma película de celuloide capaz de guardar imagens. Essas películas eram colocadas em uma sequência formando um rolo e usando uma luz transpassando por uma lente, as imagens eram projetadas. Em 1894, um empregado de Edison, por nome William Kennedy Lowry Dixon, na cidade de Nova Jersey, no laboratório da empresa de Edison, desenvolveu o invento acima descrito e criou o equipamento denominado de cinetoscópio. Esse dispositivo era uma máquina individual onde se assistia a filmes com duração curta. Através de uma janela de visualização existente no equipamento, tipo olho mágico, usando uma incidência de uma fonte de luz com um obturador de alta velocidade, sobre uma tira de filme perfurado, as imagens ganhavam movimento sequencial. Dixon e sua equipe também desenvolveram outra máquina denominada de kinetograph, que era um tipo de câmera cinematográfica. Esta, por sua vez, através de movimentos rápidos intermitentes, conseguia fotografar as imagens usadas para as apresentações do cinetoscópio ou mesmo para experimentos internos. Cinematógrafo. Em 13 de fevereiro de 1895,
os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, baseados na invenção de Thomas Edison e seu ajudante William Dickson, inventaram um cinematógrafo. Ao contrário dos antecessores, esse equipamento, além de ser portátil, podia gravar imagens em movimento e projetá-las, e o melhor, podia exibir os conteúdos para uma plateia maior. Esta invenção foi a precursora do cinema nos padrões de hoje, sendo considerada como o início da história do cinema pelo mundo. E no dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière exibem a primeira imagem cinematográfica pública do mundo. Essa primeira exibição retratou a chegada de um trem na estação. A partir desse feito, os irmãos passaram a produzir e exibir diversas filmagens cinematográficas. Apesar de serem exibições curtas, todavia, despertavam muitos interesses pelo público. Essas exibições foram passadas no Eden Theatre, na cidade de La Ciotat, na França. Sendo assim, em uma sala escura, os espectadores puderam vivenciar a primeira exibição cinematográfica mundial, onde foram projetados 10 filmes de curta duração, tendo como os dois principais, a chegada do trem na estação de La Ciotat, e a saída dos operários da fábrica Lumière. A evolução do cinema. Nas vésperas de se finalizar o século XIX, esperava-se que o filme do cinema seria simplesmente como uma máquina fotográfica, usado apenas para registrar fatos e eventos cotidianos. Porém, nas primeiras décadas do século XX, o cinema se firmou como uma arte, sendo utilizado para narrar e contar histórias, e além do mais, utilizando técnicas inovadoras de efeitos e roteiros mais bem estruturados. Ao mesmo tempo que a novidade se tornava cada vez mais popular, podemos destacar dois artistas e cineastas percussores desse feito, os artistas Alice Guy Blaché e Georges Méliès. Alice Guy Blaché. Alice trabalhava no cargo de secretária da fábrica e produtora de cinema Gaumont, empresa que produzia filmes em cinetoscópio. No dia em que os irmãos Lumière estavam demonstrando seu invento, ela ficou encantada pelo aparelho. A partir desse momento, Alice começou a fazer experimentos de filmagens com dupla exposição, onde ela atrasava ou apressava a velocidade da câmera, produzindo assim efeitos bem interessantes. No ano de 1896, ela produziu seu primeiro filme, baseado em um canto popular, onde chamou sua projeção de A Fada dos Repolhos. A partir daí, foram mais de 1000 filmes, e tendo como o mais fenomenal, A Vida de Cristo, em 1906, onde podemos citar como destaque, uma superprodução, representada por 300 figurantes. Ela ainda seria a primeira cineasta a usar cores e som nos seus filmes. Georges Méliès. Méliès era um famoso mágico ilusionista na época do invento dos irmãos Lumière. Estes, por sua vez, o convidaram para participar da primeira projeção no Eden Theatre. Ao ficar extasiado pelo equipamento, tratou de comprar uma máquina idêntica à dos Lumière. Começou a desenvolver textos e roteiros e criar seus próprios conteúdos, onde introduziu seus truques de iluminismo usados no teatro para o cinema. Conseguiu incorporar também aos filmes efeitos visuais impressionantes, através da introdução de cortes, sobreposições e zoom. Em 1902, o filme A Viagem à Lua foi sua maior produção, onde ganhou grande sucesso, através de um bom roteiro e efeitos especiais impressionantes para a época. Este filme foi uma adaptação cinematográfica da obra literária de Júlio Verne. Tendo como inspirações em Alice Guy Blaché e Georges Méliès, surgiram outras produções mundo afora. Nos Estados Unidos podemos citar D.W. Griffith. Na Alemanha, o expressionismo do movimento de câmera. Na Espanha, o surrealismo. E o cinema soviético, tendo como principais nomes Einstein e Vertov. O cinema mudo. Desde o início da cinematografia, os criadores e produtores tentaram casar a imagem com um som sincronizado, pois os mesmos não tinham áudio. Com isso, o período ficou conhecido como a época do cinema mudo. Apesar de se tentar algumas técnicas, todavia, nenhuma deu certo até a década dos anos 20.
Por 30 anos os filmes eram praticamente silenciosos, porém, eram usados artifícios para que fosse quebrado o silêncio nas salas de cinema. Por vezes, tinha músicos ou bandas, que tocavam a trilha sonora do filme, artistas faziam narrações dos textos das cenas, e até mesmo havia o uso de alguns dispositivos que apresentavam áudios sincronizados com a apresentação. Foi uma época de ascensão de grandes cineastas, a exemplo de D.W. Griffith, autor da grande obra, O Nascimento de uma Nação, em 1915, que revolucionou a narrativa cinematográfica e foi o filme com maior bilheteria do cinema mudo. Bem como o surgimento de grandes comediantes, como Charlie Chaplin e Buster Keaton, que protagonizaram e dominaram esse segmento por suas habilidades físicas e interpretação cômica. Porém, o mais destacado sem dúvida foi Charlie Chaplin, pois além de atuar, possuía mais de 81 filmes, se tornando uma das maiores celebridades do cinema em todo o mundo. Com vários filmes de sucesso, os mais destacados são Carlitos Repórter de 1914, O Vagabundo de 1915, O Garoto de 1919 e Tempos Modernos de 1936. Nesse período do cinema mudo, o inventor e empresário Thomas Edison tinha o controle sobre as patentes dos filmes norte-americanos, através da empresa Motion Pictures Patent Company. Com isso, produtores de outras companhias, para fugir das altas comissões do monopólio dessa empresa, levaram seus estúdios para a Califórnia, pois nessa região, Thomas Edison não tinha muita autonomia. Além do mais, essa região oferecia bastantes condições para montar suas cidades cenários. A partir daí, surge a grande e famosa Hollywood, que cresceu como centro mundial de produção cinematográfica. São criados e instalados os 8 principais estúdios denominados de Big 8, compostos pelas empresas Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Warner Bros., RKO, Fox, Universal, United Artists e Columbia. Grandes mudanças ocorreram nesta época, até o final da década de 1920, quando começaram a aparecer os primeiros filmes com áudio. A Era do Som. No ano de 1926, a Warner Bros. Começou a fazer experiências com a introdução de um sistema de som denominado Vitaphone. Este, por sua vez, produzia uma gravação de som sobre um disco. A partir desse feito, em 1927, a Warner lançou um filme musical intitulado The Jazz Singer, em português, O Cantor de Jazz. Pela primeira vez na história cinematográfica que um filme tinha diálogos e cantorias sincronizados com partes do conteúdo sem sonorização. Em 1928, a Warner Bros. Lança o filme Lights of New York, em português, Luzes de Nova York. Pela primeira vez o mundo conhece um filme totalmente falado com som sincronizado. Gravado em disco pelo sistema Vitaphone, foi o primeiro longa-metragem a arrecadar cifras um pouco acima de $1 milhão. O sucesso foi tão grande, que a partir de 1929, os estúdios de Hollywood começaram a produzir seus filmes exclusivamente sonoros. A partir de 1929, o sistema Vitaphone começa a ser substituído por sistemas de som com mais recursos, a exemplo do Movietone da Fox, de Forest Phonophile e Photophone da RCA, pois, estes não precisavam gravar os áudios em um disco, fato este, em que os áudios eram gravados no próprio filme. O ano de 1929 também foi marcado por outro grande feito, pois, em 16 de maio deste ano, foi criado o Prêmio Oscar, também conhecido como Prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que acontece até os dias atuais, premiando aos melhores do cinema. Nesta primeira cerimônia, o Hollywood Roosevelt Hotel foi palco desse acontecimento. Na noite daquela data, foram entregues 12 estatuetas douradas para as categorias referentes a atuações, direção, roteiro e produção. O primeiro ator a ser premiado foi Emil Jannings, por suas perfeitas atuações nos filmes The Last Command e The Way of All Flesh. Os anos 30 e o surgimento do cinema colorido. A partir de 1930, a Associação dos Produtores e Distribuidores de Filmes da América criaram o Código de Produção de Cinema, também conhecido como Código Hays. Chefiado por Will Hays, este código era composto por uma série de regras e normas para poder produzir os filmes nos Estados Unidos. Duas normas em destaques eram bem sintetizadas: o que não poderia ser mostrado nos filmes, e o que deveria ser evitado. Houve algumas variações ao passar da existência deste. Porém,
os filmes de Hollywood tinham que evitar mostrar a nudez, escravidão de pessoas brancas, criticar o poderio do clero, não mostrar cenas envolvendo relações amorosas entre brancos e negros, e algumas outras coisas mais. Em 1932, foi o ano de outra grande inovação cinematográfica. Com o aperfeiçoamento de novas técnicas, conseguiram gravar e reproduzir filmes coloridos. A Technicolor desenvolveu um sistema onde um projetor emitia cores em tons vermelhos e outro projetor em cores verdes. A partir daí um prisma misturava as cores antes de serem projetadas, e assim, criava uma imagem colorida. Walt Disney foi um dos criadores e produtores cineastas que fizeram uso desta técnica, ao utilizá-la pela primeira vez em um curta-metragem denominado Flores e Árvores. Em 1939, o filme O Mágico de Oz foi o primeiro longa-metragem a ser exibido totalmente colorido. Este filme levou o público a um êxtase maravilhoso, pelos seus cenários perfeitos e belíssimos figurinos. A partir daí os cineastas inovaram cada vez mais em criatividades, onde se exploravam cenas cada vez mais emocionantes e estéticas com riquezas em detalhes maravilhosos. Outro grande cineasta que revolucionou a época foi o alemão Eugen Schuftan. Ele inventou uma técnica de efeito especial denominada de efeitos Schuftan. Esta, por sua vez, consistia em colocar dois espelhos posicionados na frente da câmera, e isso possibilitava sobrepor duas imagens em escalas diferentes. Com isso, era possível que atores fossem inseridos em escalas menores nas maquetes em miniatura. Com a popularização do cinema pelo mundo nos anos 30, a diversidade de estilo cinematográfico cresceu mais ainda. Além dos musicais e das comédias vindos dos anos 20, os filmes de ficção científica, como Frankenstein de 1931. Filme de romance, a exemplo de O Vento Levou em 1939. Filme de terror, como Drácula em 1931. Filme de gangster, a exemplo de Little Caesar de 1931. Os filmes históricos ou bíblicos, como Cleópatra de 1934, entre outros gêneros, tiveram projeções cada vez eloquentes pelas produtoras cinematográficas. Anos 40. Com a Segunda Guerra Mundial em andamento, os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a produzir filmes que retratassem um certo apelo patriota, pois seria uma forma de encorajar seus jovens a se importar com o alistamento militar, bem como de ser uma forma da população tomar conhecimento de como o mundo seria um caos nas mãos dos nazistas e seus aliados comunistas. A exemplo do filme de 1943 intitulado Guadalcanal. Para não ficar um apelo muito militar, as produtoras cinematográficas misturavam o realismo, em que o mundo vivia, com o gênero do romantismo. Foi o caso dos filmes Citizen Kane, em português, O Mundo a Seus Pés, de 1941. Casablanca, de 1942. It's a Wonderful Life, em português, Do Céu Caiu uma Estrela, de 1946. Out of the Past, O Arrependido, de 1947. The Red Shoes, Os Sapatos Vermelhos, de 1948. E Late Spring, Primavera Tardia, de 1949. Anos 50. A partir dos anos 50, quando felizmente cessou o trauma da grande e terrível Segunda Guerra Mundial, o cinema por todo o mundo se desenvolveu com grande estilo, trazendo inovações por todo o planeta. As produtoras cinematográficas, os cineastas, atores, roteiristas e demais profissionais se reciclaram para o bem maior da sétima arte. Com conteúdo e roteiros mais elaborados, os filmes ganharam muito em todos os aspectos. Por outro lado, com as empresas de televisão ganhando popularidade, os estúdios de cinema tiveram que procurar e desenvolver novas formas de atrair o público de volta às telas em suas salas de exibição. Foi nesta fase de concorrência com as televisões que surgiram as renovações técnicas, a exemplo do CinemaScope, Cinerama e VistaVision. Além das produtoras americanas, outros países despontaram com conteúdo mais rígidos e sofisticados, onde os cineastas procuraram se consolidar por todo o mundo. Os cinemas europeus e asiáticos se tornaram mais populares. Começou a existir intercâmbios entre cineastas e atores pelos continentes. Daí a interação de experiências nas áreas narrativas, dramas históricos, valores sociais, modos de viver, entre outras situações humanitárias.
Grandes produções americanas surgiram neste período como Crepúsculo dos Deuses, de 1950. Um Bonde Chamado Desejo, de 1951. A um Passo da Eternidade, de 1953. Assim Caminha a Humanidade, de 1955. Rastros de Ódio, de 1956. Um Corpo que Cai, de 1958, entre outros. Na Europa e na Ásia podemos citar Os Esquecidos, de 1950. O Salário do Medo, de 1953. A Estrada da Vida, de 1954. No Japão, Os Sete Samurais, de 1954. Na Índia, A Canção do Caminho, de 1955. Anos 60. A partir desta data, com a concorrência cada vez mais acirrada e orçamentos reduzidos, os estúdios de Hollywood entraram em um certo declínio, pois, tanto os estúdios italianos, como por exemplo, o Cinecittà, bem como os estúdios ingleses, a Pinewood Studios, passaram a atrair produções cinematográficas para suas empresas. Mas, nem por tudo isso os estúdios americanos baixaram suas guardas. Um exemplo foi a Walt Disney Produções, que inovou com o filme Mary Poppins, de 1964. A Paramount, com o filme My Fair Lady, Minha Bela Dama, também de 1964. E em 1965, A Noviça Rebelde, The Sound of Music, da produtora 20th Century Fox. Filmes que levaram grandes plateias para os cinemas americanos, bem como por todo o mundo. Outro filme americano de grande expressão neste ano foi Psicose em português, de Alfred Hitchcock. Usando uma trilha sonora bem abundante, criando momentos tensos e assustador, usando técnicas de mixagem e gravações diferenciadas, se tornou um grande feito para o gênero suspense e terror. Entre outros clássicos dos anos 60 temos Spartacus, de 1960. Os Canhões de Navarone, de 1961. Lawrence da Arábia, de 1962. Os Pássaros, de 1963. O Otário, de 1964. Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras, de 1965. Três Homens em Conflito, de 1966. 007 Só se vive duas vezes, de 1967. O Planeta dos Macacos, de 1968. E o filme Sem Destino, de 1969. Anos 70, 80 e 90. Na década de 70 o mundo vivia tempos de descobertas em vários aspectos político e socioeconômico. Época dos pós-corrida aeroespacial, conflitos de guerra generalizadas nos países asiáticos e regiões, foco no modernismo e realismo, apologia às drogas e ao sexo liberal, entre outras situações. Contudo, foi a era do cinema onde mais houve mudanças, retratando filmes mais violentos, a exemplo de O Poderoso Chefão de 1972. O terror como nunca visto pelo cinema, que foi o filme O Exorcista em 1973. Cenas fortes parecendo reais, como o filme Tubarão em 1975. Apelo a cenas de sexo e drogas, como em Taxi Driver de 1976. Em contrapartida, foi também uma época de novas tendências para atrair uma plateia mais jovem e eclética. Começava a era das trilogias e das sagas, como Star Wars, em português Guerra nas Estrelas. Star Trek, Jornada nas Estrelas. Rock, o Lutador. Superman. Alien, o Oitavo Passageiro. Entre outras mais opções. Já na década de 80, devido à popularização das videolocadoras, as salas de cinemas tiveram uma certa queda em audiência. Porém, podemos salientar que também foi uma época de grandes avanços para a cinematografia no mundo. O cinema passou a abordar assuntos mais realistas, trazendo mudanças em discussões e pensamentos sobre valores humanos, relacionados a religiões, políticas, preconceitos, diversidades culturais e contra o racismo. Sobre esses assuntos, podemos citar filmes como O Homem-Elefante, de 1980, Carruagens de Fogo, de 1981, A Missão, de 1986, Platoon, de 1986, Império do Sol,
de 1987. Nascido em 4 de julho, de 1989. Mas, também foram exibidos filmes que ficaria para a história do cinema. Como Indiana Jones, em 1981. O Extraterrestre, de 1982. Karate Kid, de 1984. De Volta para o Futuro, de 1985. Robocop, em 1987. Os Intocáveis, de 1988. E em 1989, Batman. A década de 90 trouxe bastante modificações para a sétima arte, pois, com a evolução dos computadores e da internet, os filmes passaram por transformações mais apuradas. Novos efeitos visuais e uma melhoria na sonorização sofisticaram as produções cinematográficas. Bem como, as produtoras de filmes passaram a ter um orçamento mais alto para investir nos filmes, também tiveram grandes fortunas como retorno. Um exemplo foi o filme Titanic, com um orçamento de 200 milhões de dólares. O filme bateu naquele ano recordes tanto nas bilheterias, com lucros em torno dos 2,2 bilhões de dólares, como em estatuetas do Oscar, que foram 11 prêmios. A lista de filmes famosos dessa década é enorme, para enumerá-los, teria que ser um conteúdo só para os tais. Vamos relacionar alguns como exemplo. Edward Mãos de Tesoura. Ghost, Do Outro Lado da Vida. Dança com Lobos. Esqueceram de Mim. O Guarda-Costas. Soldado Universal. A Lista de Schindler. Jurassic Park, O Parque dos Dinossauros. Forrest Gump, O Contador de Histórias. Missão Impossível. Independence Day. Força Aérea 1. Impacto Profundo. E os desenhos animados, A Bela e a Fera. O Rei Leão. Toy Story. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos. Compartilha com os amigos. Deixa seu comentário. Agradecemos por você ter visto esse vídeo. Neste conteúdo, foi retratado a história do cinema e sua evolução até o final da década de 90. No próximo vídeo, iremos mostrar a continuação da evolução do cinema, retratando desde o ano 2000 até os dias de hoje, bem como a história do Oscar e seus premiados. Veremos também os atores que mais atuaram e seus filmes. E finalizaremos com o cinema brasileiro, pois até a exibição deste vídeo, não foi mencionado nada a respeito. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.